Boa tarde, nós somos o terceiro ano da Escola Estadual Ana Pinto Duarte Paz e nós vamos falar sobre alguns dos transtornos comuns na sociedade. Meu nome é Hilary Fernanda, eu tenho 17 anos e eu vou falar sobre a ansiedade em geral. A ansiedade é uma emoção muito comum no ser humano. Todos nós sentimos ansiedade. Antes de uma prova, de um exame, antes de apresentar um trabalho, é normal nós ficarmos ansiosos. Porém, quando essa emoção ela passa a interferir nas atividades cotidianas de um indivíduo, ele passa a ser chamado de transtorno de ansiedade, que é quando ele dificulta a vida dessa pessoa. Esse distúrbio ele está dividido em 3 segmentos de sintomas: sintomas básicos, psicológicos e físicos. Os sintomas básicos são o aceleramento dos batimentos cardíacos e a contração dos vasos sanguíneos para que você leve mais sangue e mais rápido. A dilatação dos brônquios para aumentar o consumo de oxigênio, a diminuição da motilidade do intestino para ganhar energia, a dilatação das pupilas para melhorar a visão e o aumento da liberação de glicose no sangue para que você tenha energia para outras atividades. Os sintomas físicos são a dor e aperto no peito, aumento dos batimentos cardíacos, respiração ofegante e falta de ar, náuseas, mãos e pés frios e suados e tremores. Os sintomas psicológicos são a tensão e nervosismo constante, problemas de concentração, irritabilidade e agitação dos braços e pernas. O indivíduo que está tendo uma crise de ansiedade, por exemplo, não vai necessariamente apresentar todos esses sintomas. Ele pode apresentar além desses, porque não são todos, ou apenas alguns dos que foram citados aqui. A ansiedade ela está muito presente na sociedade, né? Todos, como já foi dito, a ansiedade ela é uma emoção natural, então ela está presente no nosso dia a dia. E talvez por conta dela estar tão presente, ela não ganhe uma visibilidade maior aonde ela merece, que é quando ela se torna um transtorno, é quando ela incomoda a vida dessa pessoa, ela dificulta. A ansiedade, ela provoca diversos sintomas que, quando eles são combinados, né, quando você tem todos esses sintomas, eles causam um mal-estar muito grande para essa pessoa, por conta da grande quantidade de adrenalina que é liberada no sistema. Isso acontece para mostrar que você não está bem, você não está se sentindo bem com aquela situação, aquilo está te incomodando de alguma forma. Se a ansiedade tivesse essa visibilidade, se ela fosse mostrada como não só como algo comum, e sim como um transtorno, talvez ela não viria a desencadear outras doenças, como fobias alimentares, a anorexia, a bulimia, depressão, que a ansiedade e a depressão ela caminham muito perto por conta desse mal-estar, né, que ela causa, ela acaba gerando outras doenças, e a fobia social, porque eu falei da ansiedade em geral, porém ela é especificada dependendo da pessoa, né? Alguns vão ter a ansiedade social, entre outras. A reflexão que eu queria propor é: por que a ansiedade ela não tem essa visibilidade? Porque nós não olhamos para ela como um transtorno em si, né? Como algo que é incômodo, que deve ser tratado, que merece uma importância maior. Meu nome é Felipe, eu tenho 17 anos. Eu vou falar do transtorno de personalidade antissocial. Muitas pessoas elas confundem esse transtorno de personalidade antissocial com coisas como psicopatia, sociopatia, porque realmente o transtorno de personalidade antissocial psicopatia e sociopatia eram os nomes que eles eram designados antigamente. Ele é caracterizado, no caso, quando o indivíduo ele não consegue se ajustar às normas sociais. Ele vai ter um problema a conviver em sociedade. Que significa? Ele não vai conseguir seguir as leis ou padrões comportamentais aceitáveis pela sociedade. Ele também vai ter uma tendência muito grande à irritabilidade, tanto que ele pode
pode acontecer até agressões físicas com indivíduos com esse transtorno. E ele vai ter uma dificuldade muito grande de demonstrar o remorso. Porque o indivíduo, ele não vai estar, ele vai estar ciente do pensamento dos outros, mas ele simplesmente não vai se importar. O que ele vai fazer por ele para conseguir o que ele precisa. É muito comum o indivíduo ele parecer frio aos olhos dos outros, porque realmente ele não tem nenhuma importância o sentimento dos outros e o bem-estar dos outros. Muito menos também com o bem-estar próprio. Eles não têm esse cuidado com eles mesmos também, como ele também não vão ter com os outros. O transtorno de personalidade antissocial, ele é muito comum em homens. Geralmente de 2 a 4% da população mundial de homens sofrem com esse transtorno. Em mulheres nem tanto, de 0,5 a 2% da população sofre, mas comparado aos homens não é tanto. Esse transtorno ele vai afetar o caráter da pessoa, ou seja, a pessoa ela vai ter uma personalidade totalmente fria e sem importância com o que está acontecendo à sua volta. Nada que acontece vai afetar essa pessoa no nível emocional, assim, tipo, ela não vai se importar com nada, ela vai ficar fria e sem reação, apática. Só que o transtorno de personalidade antissocial, ele tem muitos riscos ao psicológico, não só da pessoa que sofre disso, mas também das pessoas à sua volta. O indivíduo que tem o transtorno de personalidade antissocial, ele pode chegar a sofrer de depressão, ele pode sofrer transtorno de ansiedade, transtorno de bipolaridade, eles podem ter estresse pós-traumático ou também déficit de atenção e hiperatividade. Como eu disse também, o problema não é só com o indivíduo, porque como o homem ele é um ser social, o indivíduo que possui, no caso, o transtorno de personalidade antissocial, ele não vai conseguir se adequar na sociedade. Ou seja, ele não vai conseguir ter uma vida decente na escola, ele não vai conseguir arranjar um trabalho, muitas vezes, porque ele simplesmente não vai saber como ele vai agir. Tipo, não vai ter uma importância para ele. E sempre que ele tomar uma atitude, ele vai tomar uma atitude que beneficiar ele, sem se importar com os outros. Isso também prejudica a saúde física deles, porque, como eu disse, eles não se importam realmente muito também com a própria saúde. Isso pode levar eles a participar, tomar parte em abuso de substâncias, e que pode levar ao vício de qualquer substância que eles vão acabar ingerindo. E ele pode acabar alienando amigos e família, ou seja, tipo, é muito estressante você viver com uma pessoa que sofre com esse transtorno. Tanto é que amigos e familiares, eles também podem desenvolver ansiedade, tipo, depressão, só por conviver com uma pessoa assim. Geralmente o que leva uma pessoa a desenvolver o transtorno de personalidade antissocial geralmente são coisas familiares, como por exemplo, o indivíduo ele tem uma família desestruturada, ele nunca chegou a interagir de uma maneira que ele conseguisse desenvolver o afeto na família dele, com os pais, com outros familiares mais próximos. Ele não vai conseguir, a partir daí, formar relações com outras pessoas. As condições econômicas do indivíduo também podem ser um fator para ele acabar desenvolvendo isso. Tanto é que tem transtorno de personalidade antissocial, ele tem uma ligação muito grande com criminalidade, com pessoas de baixa classe social, que elas podem acabar vindo a cometer criminalidade. Também lesões pré-frontais podem também afetar o desenvolvimento psicológico da pessoa. O psicólogo Robert Hare, ele é um psicólogo famoso também, ele é especialista em psicologia criminal. Ele desenvolveu um teste de psicopatia, se chama Psychopathy Checklist Revised. Esse teste ele só foi traduzido e validado no Brasil no ano de 2000, mas ele já existia bem antes. O teste é composto por 20 itens, são questões, geralmente questões normais, que você pode até achar o teste, mas o teste ele realmente só é válido quando aplicado por um psicólogo.
Cada item ele vai ter uma pontuação de 0 a 2, que é o quanto o item ele vai se aplicar à pessoa em questão. E o indivíduo, a partir, se ele conseguir fazer 30 pontos, são 20 itens, a partir de 30 pontos o indivíduo ele já está sendo considerado como psicopatia. Ele é um teste muito confiável hoje em dia. A psicopatia também, ela é muito prevalente em prisioneiros. A maioria dos criminosos, no caso, não psicopatia especificamente, mas a maioria dos criminosos, eles sofrem de algum tipo de transtorno mental. É um problema muito grande nos presídios, hoje em dia. Porque eles geralmente não estão preparados a lidar com o psicológico do indivíduo na prisão. Muitos nomes famosos, que eu acredito que vocês já escutaram, eles foram diagnosticados com esse transtorno de personalidade antissocial. Por exemplo, Ted Bundy, de 1970, John Wayne Gacy. Charles Manson, o cultista, ele também foi caracterizado com esse transtorno. Se eu não me engano, na época, quando eles foram diagnosticados, o nome do diagnóstico, que ainda não tinha mudado, o diagnóstico ele chegou a mudar a caracterização, se eu não me engano, em 1980, no DSM-3, no Manual de Diagnósticos e Estatísticas, na terceira edição, que ele parou de ser chamado de psicopatia e começou a ser chamado de transtorno de personalidade antissocial. Alguém tem alguma dúvida sobre o transtorno? Como funciona o tratamento desse transtorno? Bom, tecnicamente, não tem cura. Não tem uma cura específica para isso. Ou seja, o indivíduo ele não vai se livrar dessas tendências dele. O que ele pode fazer é buscar o tratamento psicológico que vai, no caso, ajudar ele a suprimir essas ações dele. Mas também é feito com a ajuda da família, também tem remédios prescritos para ele, porque ele sofre do transtorno de personalidade antissocial. Mas pode não ser só isso, pode ser outros transtornos que estão agravando esse em questão. Meu nome é Ellen, eu tenho 17 anos também, e o meu tema é transtornos alimentares. Então, agora eu vou falar um pouco sobre anorexia, bulimia, dismorfia e vigorexia. Esse nome é um pouco complicado. Começando com anorexia, o que eu tenho mais forte para falar para vocês é que existem muitas concepções erradas sobre tanto a anorexia quanto todos esses transtornos que eu vou falar hoje. Então, eu espero que isso tire algumas dúvidas e alguns estereótipos que só são muito malvados com as pessoas que têm esse tipo de transtorno. Começando com a anorexia, o critério para ser diagnosticado com essa doença é você ser abaixo do peso. Eles falam que uma pessoa com anorexia, ela não come, ela restringe a comida ao máximo e ela passa longos períodos de tempo sem comer, e quando ela come, ela começa a fazer atividades físicas excessivamente para queimar aquelas calorias. Porém, como acho que a maioria das pessoas aqui sabem, não são só pessoas abaixo do peso que têm essa doença. Então, por exemplo, quando você tem o meu peso, o meu tipo de corpo, e você desenvolve anorexia, o que as pessoas fazem? Elas te levam para o hospital, porque elas veem que você está doente. Mas se você é um pouco acima do peso e desenvolve anorexia, e aí? As pessoas começam a te elogiar e falar: nossa, como você está conseguindo perder o tanto de peso que você perdeu, ou você está tão bonita. E, para mim, pelo menos, pessoalmente, é aí que mora o perigo. Porque, pelo menos, se eu sou magra e me levam para o hospital, eu tenho tratamento para isso e eu percebo que tem alguma coisa errada. Mas e se eu não sou? E se eu só estou emagrecendo e ficando mais saudável na visão dessas pessoas? E é por isso que uma das pontos que eu quero mais focar hoje é: tomem cuidado com o que você fala para as pessoas, porque você nunca sabe o que está acontecendo. Passando para o próximo critério de avaliação de anorexia, que nem eu falei, elas restringem a comida porque elas têm um medo intenso de perder peso. E esse medo não necessariamente acaba porque ela está emagrecendo, porque ela está vendo que ela está perdendo peso. Esse medo, ele continua mesmo depois da pessoa estar
só osso, vamos dizer assim. Então, esse medo de ganhar peso, ele é muito forte e muito irracional. É como se fosse uma fobia, sabe? Aquelas pessoas que têm fobia de aranha e só de achar que tem uma aranha sai gritando. É a mesma coisa, só que mais interno de uma pessoa. Então, esse medo, ele é completamente irracional e não adianta você chegar numa pessoa e falar, olha, você está linda, o seu corpo é lindo, isso não vai mudar nada. Para a pessoa conseguir melhorar desse transtorno, ela tem que ter um acompanhamento psicológico, ela tem que saber o que ela está passando e ela tem que entender o que está acontecendo. E muitas vezes a pessoa passando por aquilo não entende, ela só não consegue ver a verdade, vamos dizer assim. Para você ser diagnosticada como anorexia leve, como eles fazem é ver pelo IMC. Todo mundo que sabe o que é IMC, né? Para quem não sabe, índice de massa corporal, a gente aprendeu isso em educação física. Então, se o seu IMC, que é o seu peso pela sua altura, é mais ou menos 17 quilos, você está com uma anorexia leve. Moderada são de 16 a 16,99 quilogramas. Grave, o IMC é de 15 a 15,99. E extrema, o IMC é de 15 para baixo. Então, pode parecer não muito agora, só falando os números, mas se chega num nível de extrema anorexia, são aquelas pessoas que as pessoas geralmente colocam fotos na internet e expõem como só osso e coisas do tipo. Outra coisa para falar da anorexia para vocês é que não é tudo sobre a comida. A anorexia, ela foca sim, ela tem esse transtorno, esse distúrbio alimentar, mas geralmente, em muitos casos, quando a pessoa ela desenvolve essa doença, ela está, na verdade, tentando fugir de um outro problema que ela talvez tenha. Então, ela é como se fosse um critério diagnóstico para outra doença, e ela está muito próxima de depressão, de ansiedade, às vezes até do transtorno antissocial, que era o que o pessoal estava falando aqui. Então, é muito, não raro, mas acontece um pouco menos a pessoa desenvolver anorexia só por desenvolver anorexia. Geralmente tem alguma coisa errada acontecendo na vida dela, porém isso não é uma regra. Que nem todas as coisas que a gente vai falar agora. Tem algumas coisas que não são regra. E você pode sim ter anorexia se você não segue um critério daqui, por exemplo. Outra coisa que eu queria falar sobre a anorexia é que geralmente quando a gente, e eu vou falar disso um pouco dos outros também, mas geralmente quando a gente assiste um filme, por exemplo, e eles têm alguma coisa falando sobre a anorexia, eles mostram como aquela bailarina loira, linda e super magra, que não come e que é super linda e, sabe, é uma vanglorização muito grande. Então, são poucos os filmes que realmente focam no que é aquilo. Tanto é que existem muitos estereótipos por causa disso. A bulimia, ela é um pouco parecida com a anorexia, porém os critérios dela é diferente. Então, ao passo de que a anorexia você não come, você restringe comida por dias, com a bulimia você come excessivamente às vezes, até você estar super cheia, desconfortavelmente cheia, e aí você é inundada por um sentimento de culpa enorme e você acaba tirando aquela caloria de você. Você vomita, você usa laxantes ou você faz atividades muito excessivamente, que nem na anorexia, esse ponto elas têm igual. Para a bulimia, pelo menos na minha concepção, é um pouco mais fácil de você acabar morrendo por uma parada cardíaca, por exemplo, porque quando você vomita, seus batimentos, eles aceleram muito. Então, eu não sei se vocês já perceberam quando vocês estão doentes, mas é um negócio que te mexe com o seu anterior e ele acelera muito os batimentos cardíacos. E quando você acaba de vomitar e vai fazer atividades físicas, que é outra atividade que acelera muito os seus batimentos cardíacos, é um perigo muito grande de acontecer de você só, sabe, desmaiar ou passar muito mal e, em casos extremos, até morrer, dependendo de como grave foi o que você passou. Na bulimia, foi citado por vários pacientes em várias pesquisas que o que leva eles a vomitar, a usar os laxantes, é o medo excessivo, de novo, de engordar. E a culpa. E quando eles comem muito, eles sentem fora de controle. É como se eles tivessem controle
com a vida dele. Então, tem uma relação extrema, de novo, com o que está acontecendo na vida da pessoa naquela hora. E muitas vezes essa falta de controle leva eles a querer retomar o controle do próprio corpo, vamos dizer assim, e acaba obrigando que o indivíduo vomite ou que tome laxantes. E uma outra concepção super errada em um estereótipo é que pessoas com transtornos alimentares, eles não gostam da sua doença, eles não fazem aquilo porque eles querem. É um transtorno, assim como a ansiedade, você não tem controle sobre isso. Às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo até que seja tarde demais, e é uma coisa extremamente viciante. Aqui eu tenho também outros transtornos, tipo a vigorexia ou a síndrome de Adonis, tem acento ali. Essa é a busca pelo corpo perfeito. Então, tanto em vigorexia é mais para homens, que são aqueles, não todos, mas são alguns daqueles caras super bombados que querem aqueles corpos enormes. E essa busca pelo corpo perfeito, que eles acham que é aqueles tantos de músculo e aquele corpo enorme, eles acabam levando, às vezes, alguns meninos a tomarem bomba, a fazer exercício físico o dia inteiro, toda hora. E isso também é muito perigoso, porque, primeiro, bombas são perigosas, a gente aprendeu isso na escola sempre. Qualquer tipo de droga que vá no seu corpo, ela é perigosa, você nunca sabe qual o efeito que ela pode causar, ou se ela pode fazer mais mal do que você espera. E a dismorfia, ela é um transtorno que ela não te deixa ver o seu corpo do jeito que ele realmente é. Você vê seu corpo com uma pessoa com anorexia, por exemplo, que ela é super magra e ela está no osso, vamos dizer assim. Ela vai olhar para o corpo dela e não é que ela não vai ver que ela está no osso, é que ela não vai entender, ela não vai processar aquela informação de que ela está magra, de que ela precisa de ajuda. Para ela precisa emagrecer ainda, ela precisa ser perfeita. E uma coisa que influencia muito, que eu comentei, são filmes e a mídia e todo o padrão de beleza pela sociedade que a gente estudou aqui também. Então, para meninas isso é um pouco mais complicado. Para meninos é um pouco menor, mas existem também. Então, meninos que talvez não se sintam errados por terem isso, por ser uma doença de menina, porque isso é outro estereótipo errado. Meninos também sofrem com bulimia, meninos também sofrem com anorexia. Sim, é um pouco menos, mas eles também sofrem. Mas o padrão da mídia, geralmente, é mais focado nas meninas. Então, a gente vai sempre ver aquela modelo esbelta e magra da Victoria's Secret, por exemplo, que são aquelas meninas super altas, com os ossos aparecendo. E você nunca sabe como uma informação vai atingir uma pessoa. Então, às vezes, você vendo aquilo, tipo, não, beleza, nem acho ela tão bonita. Mas e outra pessoa vendo aquilo e pensando, tipo, como eu queria, sabe? Como eu queria ser daquele jeito. Ela está sendo desejada, ela está sendo amada, e se eu fosse daquele jeito, eu seria também. Isso não é inteiramente verdade, ou nenhuma verdade, dependendo do seu ponto de vista. Sobre os filmes, existem poucos filmes que realmente retratam como é você viver com esses tipos de transtorno. Por exemplo, tem um filme ali no cantinho chamado To the Bone, que para português seria O Mínimo para Viver. Esse filme ele conta a história de uma menina chamada Ellen, que é diagnosticada com anorexia. E nesse filme ele mostra como é ela tentando se recuperar, e como é difícil, e como tem altos e baixos sempre, e de como às vezes alguns hospitais psiquiátricos eles são um pouco desumanos para pessoas com esse tipo de transtorno e outros tipos de transtornos também. Não são todos, porque buscar ajuda e ser internado é uma coisa boa que tem que te fazer bem e te faz bem, mas em alguns, pelo menos na história dela, ela conta do como foi horrível, até que ela acha um que finalmente ajuda ela de verdade, um médico que ajuda ela de verdade. E toda essa trajetória mostra o quanto é difícil, mas ao mesmo tempo conta que aquelas pessoas são humanas, elas sentem como a gente e até mais. Anorexia, bulimia, dismorfia, vigorexia, elas geralmente são transtornos que caminham, que nem eu falei, junto com outros transtornos. Ou que, se você tem aquilo, você pode desenvolver outros transtornos. Porque, por exemplo, com ansiedade, que a Hillary estava falando, você se preocupa muito com uma coisa e você não tem controle sobre aquilo. Então, e se a coisa que você está se preocupando tanto for o seu corpo? Isso é uma porta
aberta, escancarada, para você começar a ter um transtorno alimentar, por exemplo. Outro ponto é que anorexia, bulimia, todas essas que eu estou falando, transtornos alimentares em geral, eles não têm idade, não têm gênero, não têm raça. Você pode, sim, desenvolver um transtorno alimentar com 40, 50, 60 anos, e você pode desenvolver um transtorno alimentar com 9 anos de idade. Não existe um tempo certo. Não é uma coisa que, tipo, é coisa de adolescente, vai passar. Não é uma fase, e não tem tempo certo. Você pode, sim, encontrar uma criança que tenha anorexia. Você pode, sim, encontrar uma pessoa acima do peso que tenha bulimia. Não se restringe, esse transtorno ele não se restringe a uma característica específica. Outra coisa seria que existem outros tipos de transtornos também. Eu só estou focando mais nesse porque, infelizmente, esses são os que mais pegam as pessoas jovens agora. Mas existem um que chama, por exemplo, compulsão alimentar. E a compulsão alimentar ela é quase o contrário de anorexia e de bulimia. Compulsão alimentar, que é o que algumas pessoas que têm bulimia, elas sofrem às vezes com, é você comer excessivamente. E quando eu falo comer excessivamente, não é tipo no Natal, que você vai para casa dos seus pais e come um monte. É você comer até você passar mal, até você não aguentar mais. E aí você simplesmente não consegue parar, você perde totalmente o controle durante aquele episódio. E isso é comum até, às vezes, em pessoas saudáveis de estar passando por um momento de estresse na vida e acabar desenvolvendo por um curto período de tempo esse tipo de compulsão. Tanto compulsão quanto os outros que eu falei agora, eles não são totalmente contínuos. Então, vão ter momentos da sua vida que você vai estar super mal e vão ter momentos que você vai estar um pouco melhor. Então, tipo, não significa que porque uma pessoa não fica uma semana inteira sem comer, ou só porque aquela pessoa, que nem eu falei, não é só osso, que ela não tem esse transtorno, que ela não é só porque uma pessoa não é acima do peso, que ela não tem compulsão alimentar. Você nunca sabe o que está passando pela cabeça de uma pessoa, você nunca sabe como ela está agindo e lidando com isso. Um dos maiores problemas físicos que a anorexia causa, eu vou falar deles por tópicos de novo. Um dos maiores problemas que a anorexia causa, por exemplo, é quando você fica sem comer, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas quando você fica sem comer, seu corpo, por muito tempo, seu corpo entra em um modo de... ele tenta salvar o máximo de energia que ele consiga, economia de energia. Tipo quando o seu celular está descarregando, sabe? E ele começa a parar algumas funções para conseguir continuar os mais importantes. Então, quando uma pessoa fica muito tempo sem comer, algumas funções do corpo dela vão parar de funcionar. É muito comum pessoas com anorexia, por exemplo, perderem a menstruação, meninas, perderem, às vezes, a capacidade de ter filhos, se esse transtorno se desenvolve por muito tempo. Eu li aqui no livro que a gente está usando para pesquisa, como que é o nome? Na DSM, que você perde um pouco da sua massa do osso também. O seu osso perde alguns nutrientes, então fica um pouco mais leve. Seu corpo lentamente começa a comer gorduras que não deveria comer, que deveria ser gorduras saudáveis. Então, chega uma hora que aquelas gordurinhas que você achava, tá bom, elas não vão mais estar lá, mas e aí? E cadê o resto de energia que o seu corpo estava guardando para te fazer conseguir passar por um dia, por exemplo? Então, é muito comum você ver pessoas que têm anorexia, que elas simplesmente não têm energia para falar, às vezes, não conseguem manter uma conversa e coisas do tipo, porque você está sem energia, você não consegue, é difícil. Seu cabelo começa a cair também, e suas unhas começam a ficar amarelas, porque para o corpo, ele está salvando energia para funções primárias. Então, cabelo, unha e coisas do tipo, às vezes ele acaba entendendo que não seja tão importante assim. E você começa, assim, a ter uma perda de cabelo, perda do esmalte do dente, às vezes, e da unha. E, sabe, você acaba entrando em um modo que tudo é muito difícil, passar por um dia se torna impossível. Com bulimia, também tem esses problemas, fora o do batimento cardíaco que eu falei para vocês, tem o problema dos dentes também, porque no nosso estômago, acho que todo mundo sabe disso, a gente tem muito ácido.
muito ácido gástrico. E se você vomita todo dia, toda hora, aquele ácido está passando pela sua boca. Então, lentamente, ele vai corroendo o esmalte dos seus dentes, seu dente vai ficando amarelo. A pessoa pode escovar o dente 1000 vezes por dia, não tem jeito, aquilo não é de má higiene, aquilo é só do ácido corroendo o seu dente. Pessoas com bulimia, geralmente, também, elas tendem a ter as glândulas aqui inchadas pelo vômito também, muitas dores de garganta, gastrite e coisas no estômago por estar sempre comendo demais ou vomitando, então aquele ácido acaba corroendo o estômago. Pessoas com anorexia também geralmente desenvolvem gastrite. Outro ponto é que, no caso de pessoas com vigorexia, todos os efeitos que vocês foram ensinados de que bombas funcionam no seu corpo e todas as coisas erradas que ele faz no seu corpo, coisa de vigorexia também. Então, tipo, se você tomar muita bomba, você vai ficar viciado. Isso é fato, é uma droga. Se você faz muito exercício, você acaba, querendo ou não, ficando viciado em exercícios também. Por isso que exercícios são bons, mas desde que estejam no limite. Com bulimia, como eu falei para vocês, não é só sobre o vômito. Muitas pessoas usam laxante também. E o perigo de você usar laxante é porque quanto mais você usa, mais chances tem de alguma coisa ali dar errada e você ter um acidente inoportuno no meio de uma aula, por exemplo. Porque os seus músculos dali de baixo, eles vão perdendo a elasticidade. E pode acontecer de você perder o controle do seu intestino por seu corpo estar ficando viciado em laxante, ou pode acontecer de você não conseguir mais fazer suas necessidades sem usar o laxante. Assim como no vômito, se você vomita muito, seu corpo aprende que toda vez que você comer, você tem que vomitar. Então, se você força o seu vômito por muito tempo, você está ensinando o seu corpo que ele tem que vomitar. Então, tem muitos casos de pessoas que têm bulimia por muito tempo, que elas não conseguem comer sem que tenha aquela urgência enorme de vomitar, porque foi isso que a pessoa ensinou para o corpo dela. Tirando que, se você está enfiando o dedo na sua garganta, e você está, às vezes, enfiando escova de dentes ou qualquer coisa, que existem casos também, você pode acabar deslocando alguma coisa que tem aqui dentro. Isso quem pode falar mais é a professora de biologia, mas eu tenho certeza que tem alguma coisa importante aqui, que você ficar enfiando o dedo ali não ajuda nada. Então, é muito perigoso. Tirando também o psicológico, junto com todos os transtornos que eles falaram aqui, na verdade, principalmente com transtornos alimentares, vem a automutilação, que ela não tem um diagnóstico próprio ainda em nenhuma DSM, mas ela é como um critério para alguns e é um critério para esses. Então, às vezes, como forma de se autopunir por ter comido, se fosse para anorexia, por ter comido demais, não ter conseguido vomitar, ou por não ter feito X tantos de atividades físicas, a pessoa pode acabar se predisponibilizando para desenvolver esse transtorno também, que é de automutilação. E o negócio sobre automutilação é que é extremamente viciante. Você não consegue mais parar depois de um tempo. E é uma coisa que te marca pro resto da vida. Alguma pergunta? Eu e um grupo de amigos fizemos um trabalho referente à anorexia e bulimia. E, perante as pesquisas, nós vimos que a Ana, a anorexia, e a Mia, a bulimia, era como se fosse seu melhor amigo. E nós encontramos uma música onde retratava isso e dizia que se você não matar ela, ela vai matar você. Então, é como se você matasse o seu melhor amigo e você não conseguisse viver sem ela. Ou você tentava sair dessa, ou então simplesmente acabava no fim que todos nós estamos destinados. E o questionamento que eu queria fazer é tipo, um exemplo. Eu vou até você e falo que o seu corpo é lindo. Por mais que você tenha receio dele, isso seria um incentivo para poder fazer você continuar a parar de comer e fazendo exercícios excessivos? Para responder essa pergunta, eu vou te dar a minha opinião e não nenhum fato realmente comprovado. É só a minha opinião. Para mim, quando você faz um elogio à aparência de uma pessoa, depende de como a pessoa vai levar aquilo para a vida dela, entendeu? Então, se você pode chegar numa pessoa e falar, tipo, você tem uma bunda maravilhosa, você tem um corpo maravilhoso, e a pessoa vai olhar para sua cara e ficar, tipo, não, ou a pessoa vai ficar feliz pelo resto do dia.
E como você nunca sabe se uma pessoa tem ou não aquele transtorno, porque não é uma coisa que as pessoas fiquem falando por aí, você não tem jeito de você saber se você está ofendendo, se você está elogiando, qualquer jeito do tipo. Então, é muito perigoso você elogiar até o corpo de uma pessoa, às vezes, porque você nunca sabe como a pessoa vai levar. Então, o que eu gosto de fazer, ao invés disso, quando eu acho que uma pessoa é bonita ou quando eu admiro alguma coisa nela, ao invés de elogiar um traço físico, eu elogio uma coisa que é dela e ela não pode mudar. Tipo, alguma coisa na personalidade, eu falo, tipo, nossa, como você é gentil, como você é bonita por dentro, coisas do tipo. Porque assim, você não corre o perigo de acabar puxando o gatilho de alguém, entendeu? Então, pelo menos para mim, elogios têm que ser feitos por alguma coisa que não seja mudável, sabe? Por uma coisa que é de você mesmo, que você teve que trabalhar naquilo para conseguir, da sua personalidade, não por uma coisa que você pode perder, sabe? Tipo, uma cintura fina, uma bunda grande. Amanhã mesmo eu posso engordar. Não amanhã, literalmente, porque é um pouco difícil, mas daqui a alguns anos eu posso engordar. E aí, sabe? Eu vou estar sempre aquela memória das pessoas me elogiando pela minha cintura fina. Só que, ops, eu não tenho mais ela. Então é um pouco perigoso. Mais alguém? Recentemente eu participei de uma palestra sobre suicídio. E uma das psicólogas que estavam dando a palestra enfatizou que a automutilação ela não é feita com a intenção de tirar a vida. Ela é feita com a intenção de aliviar a dor e o sentimento que ela tem dentro dela. Então, sua colocação está muito certa, segundo a psicóloga que eu vi apresentar. Obrigada. Sim, tipo, essa coisa sobre a automutilação, ela é verdade. Nem todo mundo que se corta quer se matar. Então, é que eu não cheguei a falar que, geralmente, em anorexia, bulimia, essas coisas que eu falei, tem uma taxa muito alta de pensamentos suicidas e de suicídios. Porque eu não posso começar a entrar em temas assim, porque eu não tenho diplomas para falar disso. O que eu estou falando aqui para vocês é minha opinião junto com as pesquisas que a gente fez, assim como eles. Mas, pelo que eu li, eu não sei se é inteiramente verdade, mas quando você sente dor, ela libera alguns químicos no seu cérebro. E esses químicos, eles servem, sim, para aliviar algumas coisas que você está sentindo. Então, se você se corta, você está liberando alguns químicos no seu cérebro. E é por isso que é viciante, porque você acaba se viciando naquela sensação. Então, é por isso. E uma coisa sobre a automutilação é que o gatilho de automutilação, assim como o desses transtornos que eu falei, ele é muito, muito fino, ele é muito simples de você puxar para alguém. Então, às vezes, você só fez um comentário que vai acabar levando uma pessoa num estado mental de que ela vai acabar se sentindo mal por aquilo, e você pode, sim, acabar levando alguma pessoa a fazer aquilo, não por sua culpa, mas pelo jeito que uma pessoa processou aquela informação, por exemplo. Então, das coisas que a gente estava falando é de não falar muito sobre isso, por exemplo, de falar graficamente sobre, ou não colocar imagens de pessoas super magras para falar para vocês, ou de qualquer coisa do tipo, porque você nunca se sabe, cara. Sabe, você pode estar machucando uma pessoa sem perceber, porque você é responsável pelo que você fala e não pelo como aquela pessoa leva a informação que você falou, porque aquilo é da pessoa. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado por empatia. Não porque eu tenho que viver a vida tomando cuidado com os outros, mas empatia de saber que você pode machucar alguém, sabe? Então, tomar cuidado. Mais alguém? Eu queria perguntar sobre o tratamento dessas doenças. Se é psicológico e físico ou os dois? Eu esqueci de falar dessa parte, desculpa. Mas o tratamento para esses transtornos, ele é feito com a ajuda de um psicólogo ou um psiquiatra, dependendo do que você vai pesquisar. Geralmente, quem vai para psicólogo é pessoas que buscam por terapia. E quem vai para psiquiatra é mais para remédio, porque até onde eu sei, psicólogos não podem dar remédio para as pessoas, porque eles não têm um diploma em medicina. Então, para você fazer um tratamento, o primeiro passo de qualquer uma dessas que eu falei é você perceber que tem alguma coisa de errada. Você tem que
sozinho, não é alguém chegando pra você e falando, meu Deus, olha como você tá feia, você acha isso bonito? Não, é você perceber sozinha que você tá, infelizmente, morrendo, que você tá correndo risco, e o risco é sério. Então, você tem que ter aquela mentalidade de, tipo, as coisas estão sérias. E aí, buscar ajuda por uma coisa própria, não para agradar ninguém, não para qualquer outro motivo, é por você mesmo, porque você quer viver, porque você quer melhorar. E aí você busca um psicólogo, e existem vários tipos de tratamentos, e eu não posso falar muito sobre exatamente como é, porque que nem eu não sou uma psicóloga. Mas aí, junto com o acompanhamento psicológico, ele vai te ajudando a processar os sentimentos, e ele vai lentamente trabalhando naquilo que está te fazendo ter essas atitudes. Então, ele lentamente, não é uma coisa do dia para o outro, é difícil, e vai ter momentos que a pessoa vai acabar voltando para os velhos hábitos, porque são difíceis de mudar. Mas lentamente a pessoa vai melhorando nisso e trabalhando nessa questão de comer e perdendo esse medo, nessa fobia de engordar e percebendo que tinha alguma coisa realmente acontecendo ali, que é bom ela estar mudando agora, é bom ela estar melhorando, mas que nem eu falei, é por ela mesma e não por ninguém. Um questionamento para os três. Caso eu tenha um amigo que passe por algum dos tópicos citados, como eu deveria agir perante a ele? Além de tentar não expor um gatilho para a pessoa acabar sofrendo com isso, o que eu posso fazer para ajudar? Eu vou falar do meu e aí o pessoal fala deles, porque eu estou falando muito já. Mas com questão de automutilação e transtornos alimentares, é um pouco difícil você conversar com alguém sobre não apertar nenhum gatilho, porque, que nem eu falei, eles são muito frágeis. Mas o que você pode fazer é não chegar na pessoa e falar do corpo dela. Nunca, nunca. Se você acha que seu amigo pode estar passando por algum problema assim, você não chega, se for automutilação, por exemplo, você não chega falando, tipo, meu Deus, olha o seu braço, tipo, o que aconteceu? Você só deixa bem claro que você está ali, sabe? Que você quer ajudar. Com a anorexia, bulimia, dismorfia e todas essas coisas, é a mesma coisa. Você não chega falando, tipo, meu Deus, como você está magro, o que aconteceu? Você está doente? Não, você chega falando, tipo, se estiver acontecendo alguma coisa, eu estou aqui por você, eu posso te ajudar. Às vezes, eu não vou mentir para vocês, às vezes não funciona, cara. Às vezes a pessoa não precisa de alguém ali do lado dela, às vezes ela precisa realmente de ajuda. Então, é isso, você só fala para a pessoa que eu estou aqui por você e tenta não comentar no que está acontecendo para não ofender ela. Quanto à questão do transtorno de personalidade antissocial, não tem bem um gatilho para você ativar. A pessoa ela vai começar a desenvolver isso naturalmente. Geralmente tem a ver ou com o psicológico dela, com reações da cabeça dela, ou com a vida antes, ou com a infância dela, alguma coisa assim. O que você pode perceber é você perceber o comportamento da pessoa, porque aquilo não é uma coisa natural, não é uma coisa tolerável para as pessoas. Porque ele vai começar a infringir normas sociais, coisas que não são toleráveis ao ponto da sociedade. E o pior de tudo não é só para a pessoa, que ela vai começar a afetar a ela mesma. Por exemplo, se você for amigo de uma pessoa dessa, o certo é você se distanciar e você deixar claro que aquele comportamento, embora seja um transtorno psicológico, aquele comportamento não é aceitável e a pessoa ela precisa procurar ajuda de alguma maneira. Porque aquilo não pode só machucar ela, mas pode acabar alienando você e as outras pessoas e causando transtornos maiores ainda para você e para qualquer outra pessoa em volta dela. Família, amigos ou parceiros de outros relacionamentos. O que eu tenho para falar, eu acho que se encaixa dentro de qualquer transtorno. O conhecimento, em primeiro lugar, ajuda muito. Você procurar saber, você tentar entender é algo muito importante. Para você não chegar lá sem saber nada, né? Não se autodiagnosticar e não diagnosticar algum amigo. Eu falei vários dos sintomas e a gente percebe isso numa pessoa. E você mostrar que você está ali, que você entende aquela pessoa, já é alguma coisa. O que essa pessoa tem que fazer é você orientar que ela está sentindo, ela sabe o que ela está sentindo, ela está passando por aquilo, para ela procurar um psicólogo ou psiquiatra, dependendo de qual atendimento ela procura. Espero que tenha respondido sua pergunta.